Alô galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. Vem mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado vindo do trono de Deus, eu vou estar reforçando que amanhã eu vou iniciar uma série de mensagens a respeito sobre as 7 dispensações da igreja. Viu? Amanhã vai ser a introdução. Vou achar lá a agenda, vou trazer no escritório amanhã. E esse estudo vai se estender a 8 dias. Ela vai terminar ou no domingo que vem, viu? Ou na segunda-feira que vem. Tá bom? Amanhã vai ser a introdução. E na terça-feira eu vou falar sobre a primeira dispensação. É a dispensação da inocência. Viu? É a primeira dispensação da inocência. Vocês vão saber por que deram esse nome da primeira dispensação. Vocês vão saber. Amanhã. Aí no caso aí vai ser terça. Amanhã será a introdução do estudo. Para a honra e para a glória do Senhor. Matéria nova dentro do quadro. Sessão Grandes Assuntos da Bíblia. Amém? A palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Bom, clássica passagem, conhecida no meio cristão, sobre Daniel na cova dos leões. Como que isso aconteceu? Amados, Daniel era um dos governadores do rei Nabucodonosor. Antigamente, um judeu que estava sendo escravo, quando o rei Nabucodonosor trouxe para a Babilônia os judeus exilados, uma derrota que o povo de Israel teve com a Babilônia, uma guerra, E Daniel, ele foi nomeado governador, por ser um homem sábio, inteligente, interpretador de sonhos. E Daniel, ele era tão fiel a Deus, que ele tinha uma vida constante de oração. Lembra do orar sem cessar? Que eu preguei? Pois é. Daniel orava sem cessar. 3 vezes ao dia. A Bíblia não registra. Mas eu imagino que Daniel orava de manhã, de noite, ou à tarde, e de madrugada. E aí, alguns oficiais do reino Dario, nessa época o rei já era Dario, Nabucodonosor já tinha morto, Belsazar reinou por algum tempo, morreu, e Dario assumiu. E os oficiais
do reino da Babilônia tinham inveja de Daniel. Porque eles sabiam que Daniel servia a Deus. E aí o que aconteceu? Eles procuraram o rei Dario. E eles pediram para que o rei assinasse um decreto que dizia: aquele que passasse a vida clamando a qualquer Deus e não clamasse e não adorasse o rei Dario, seria lançado nas covas dos leões. Só que tinha um detalhe nessa história. Dario sabia que Daniel servia a Deus. E Dario tinha Dario tinha respeito por Daniel. Dario amava Daniel. Viu? Amava. E Dario também sabia que se ele assinasse esse decreto, ele iria comprometer a vida de Daniel. E você vê aqui na passagem de Daniel capítulo 6, que Dario até tentou não aceitar esse decreto. Por causa de Daniel. Mas aí o povo começou a insistir para que ele assinasse o decreto. E Dario acabou cedendo. E aí, Daniel, quando ele soube, ele não se intimidou. Não. Ele deve ter pensado consigo: não. Eu não vou trair o meu Deus. Eu não vou me curvar a outros deuses. Imagino que Dario pensava dessa forma. O rei Dario sabe que eu sirvo ao Deus vivo. Então eu vou continuar minha vida de oração. E Daniel orou. Continuou a rotina que ele tinha de orar a Deus 3 vezes ao dia. E o que aconteceu? Os principais pegaram Daniel orando. E eles voltaram lá no palácio e exigiram ao rei para que eles colocassem Daniel na cova dos leões. E mesmo contra a sua vontade, Dario teve que cumprir o decreto. E Dario, por obrigação, por pressão e com tristeza no coração, como nós lemos aqui, ele acabou jogando Daniel nas covas dos leões. Só que Daniel, ele era fiel a Deus. Daniel era tão fiel a Deus que quando ele foi lançado na cova, os leões não os devoraram. Não os devorou. Daniel ficou na cova dos leões ileso, sem receber um arranhão sequer de nenhum leão que estava na cova. E esse é o ponto que eu quero chegar. Corpo de Cristo, galera do YouTube, você tem sido fiel a Deus? Qual tem sido o seu grau de fidelidade para com Deus? A sua fé tem sido pequena, como um grão de mostarda? Você tem tido uma vida de oração? Uma vida de intimidade com Deus?
Hum? Até que ponto vai a sua fidelidade com Deus? Ou você não tem nenhuma fidelidade com Deus, ou você não tem tido nenhum contato com Deus. Como tem sido a sua vida, no seu dia a dia, para com Deus? Amados, não adianta você dizer, eu creio em Deus, eu sou fiel a Deus, se nas horas das atitudes você provar o contrário. Você ficar duvidando de Deus, duvidando do poder de Deus, duvidando que Jesus Cristo não vai realizar tal bênção na tua vida. Não, irmão, nós temos que ser fiel. E é nas lutas, não é quando tu tá bem. Como o pastor Cavalcante falou hoje no culto. Não é só quando a conta bancária está gorda. Não é só quando a sua geladeira está cheia de suprimentos. É fácil ser fiel dessa forma. Não é quando todo mundo te cumprimenta com a paz do Senhor. É fácil ser fiel dessa forma. E quando está todo mundo contra você? E quando a geladeira da tua casa está vazia? Só tem água para beber. Uns grãozinhos de feijão e de arroz para comer. Qual tem sido o seu grau de fidelidade, irmãos? Você tem tido contato com Deus? Porque nós vemos aqui. Daniel orava. E constantemente. Esse foi um dos motivos de Daniel ser liberto das covas dos leões. Viu? E Dario perguntou para Daniel: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Olha o que Daniel respondeu no versículo 22. O que Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel sabia, irmãos. Ele sabia o Deus que ele servia. E nós temos que saber, irmãos. São momentos como esse que nós temos que lembrar do Deus que a gente serve. É nessas horas, irmãos. Irmãos, entenda isso de uma vez por todas. É nessas horas que Deus mostra o seu poder. É nessas horas que Ele mostra realmente quem Ele é. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus de milagres. Deus de realizações. Viu? Porque Deus sabia que Daniel era inocente. E Deus livrou Daniel. E sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam acusando Daniel, o rei ordenou para que os soldados os colocassem na cova. E sabe o que aconteceu? Os leões devoraram. Diz a palavra aqui. Todos os acusadores e seus familiares. Ou seja, mais uma vez, o nome de Deus foi exaltado. Viu, irmãos? Então, o que eu quero dizer nessa palavra, seja fiel até a morte, irmãos. Não importa a luta que vier. Não importa a tempestade que
vier contra ti. Amados, se apegue em Deus, seja fiel, ainda que seja no pouco. Mas seja fiel, porque no pouco Deus o colocará no muito. Viu, amados? Então, se você não tem sido fiel com Deus, amados, coloca sua fé em ação. Fé é atitude. Tiago, ele diz na tua palavra, fé sem obras é morta. Então, amado, deposita toda a sua confiança em Deus. Entrega o teu caminho, entrega as tuas ansiedades do dia a dia. Não fica ansioso, irmãos, com que a vez de comer ou beber, ou até mesmo de haver o que havemos de vestir. Porque o nosso Deus tem cuidado de nós. E Ele quer cuidar da tua vida. Só que você precisa manter a fidelidade nele. Assim como Daniel manteve. Amém, irmãos? Fazendo assim, o Senhor te recompensará com ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.